Deus vai realizar os desejos do seu coração. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13 diz: Pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar, segundo a sua vontade. Você tem um desejo ardente em seu coração? Tenho certeza que a resposta é sim, todos temos. Agora eu te faço outra pergunta. Você está em Deus? Vou responder agora como a maioria das pessoas responderia. Estou sim. Tenho os meus erros e limitações, mas estou em Deus sim. Mas o que é estar em Deus? O resultado prático de estar na presença de Deus é uma alegria que transcende o entendimento humano. A comunhão é doce para aqueles que andam com o Senhor em obediência e fé, mesmo durante as provações e tribulações da vida. Depois dessas perguntas respondidas, vamos ao versículo citado inicialmente. O que esta passagem quer dizer é: o querer que está em seu coração veio de Deus, e o realizar vem dele também. A maioria das pessoas fica em dúvida com relação à vontade de Deus para a sua vida e ficam se questionando: será que essa minha vontade também é a vontade de Deus? Será que o que estou sonhando vem de Deus ou é algo das minhas emoções ou sentimentos? Agora eu te respondo: não tem como separar o que vem de Deus do seu coração se você está em Deus. Compreende? Se entrou no seu coração, Ele mesmo que plantou. Nesta passagem diz que o querer e o operar é de Deus. O mesmo que colocou esse desejo ardente em seu coração, por mais que pareça impossível, é o mesmo que pode efetuar o cumprimento. O mesmo Deus que coloca é o mesmo Deus que cumpre. Mas para que este desejo se cumpra, você precisará apresentar um projeto ao Senhor. As pessoas têm muita dificuldade de entender o óbvio. Preferimos por vezes acreditar no que é difícil. Podemos citar um exemplo. O povo de Israel estava de frente com o Mar Vermelho sem saída. Atrás estava o exército de Faraó, pronto a aniquilá-los. Deus dá uma ordem a Moisés: toca no mar que ele vai se abrir. Agora eu te pergunto, o que é mais fácil de fazer? Tocar no mar e ele se abrir, ou pegar um povo que está sedento no deserto, fugindo do inimigo, cheio de medo, desarmado, e enfrentar o inimigo? O mais fácil, obviamente, é tocar no mar e ele se abrir, não acha? Mas o que é mais fácil de acreditar? Que eles seriam aniquilados. Preferimos o caminho natural, enquanto Deus nos convida para sair fora do barco e fazer o sobrenatural. Deus quer que vamos de encontro a Ele dentro da sua dimensão, pois Ele não entrará em nosso barco. Devemos ir para o sobrenatural. Se você está com alguma dúvida que o que está em seu coração vem de Deus, olha esta passagem em 1 Crônicas, capítulo 17. Quando Davi se instalou em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que habito numa casa de cedro, e a arca da aliança de Deus está sob a tenda. Natã respondeu a Davi: Faze tudo o que estiver em seus planos, em seu coração, porque Deus está contigo. Davi estava habitando numa casa de luxo, e a arca da aliança, que representava a presença do Senhor, estava numa tenda de cortina. Davi, com isso, resolveu construir um templo para guardar a arca e consultou ao profeta. O profeta disse que o Senhor estava com ele e para ele fazer tudo o que estava em seu coração. Deus pediu este templo para Davi? Não. Conforme o profeta disse, fazer conforme o que estava em seu coração. E Davi construiu este templo? Na verdade, também não. Porém, o templo foi construído por seu filho Salomão. Isso pode ser explicado através do provérbio 16:1. Ao homem, os projetos do coração, de Deus vem a resposta.
Ou seja, se não tivermos um plano, não teremos uma resposta de Deus. A resposta do Senhor está atrelada a um projeto seu. Como Deus vai responder se você nunca apresentou o projeto para Ele? Lembre-se, o querer e operar é dele, mas o projeto é seu. Davi apresentou o projeto ao Senhor. Da mesma forma, se não tivermos um projeto, não teremos uma resposta do Senhor. Ainda que a resposta seja negativa, está contribuindo ao seu favor. Porque quando Deus disse não para Davi, ele estava pensando em prosperar a sua descendência através de Salomão, com a construção do templo. Deus nunca nos dá um não, se ele já não está planejando algo muito maior lá na frente. Quando Deus te dá um não hoje, é porque Ele está preparando um futuro glorioso amanhã. Não reclame do não de Deus, porque se você preparou um projeto para Ele, pode ser que Ele tenha algo melhor para você daqui a pouco. No livro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9 diz: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus sabe quando nos diz sim e quando nos diz não. Caso você seja pai ou mãe, você diz sim ou não para os seus filhos, não é? Tem coisas que os nossos filhos acham a melhor coisa do mundo e nós dizemos não. Apenas apresente o seu projeto a Deus e saiba que vindo sim ou vindo não é bênção. O importante é apresentar o projeto. Você não tem fé para acreditar no Deus que você serve? Ele é fiel para cumprir o plano apresentado por você para Ele. Entre querer e executar existe um projeto no meio. Ele coloca a vontade e executa. O projeto e o desejo vêm do nosso coração. Mostre para Deus o que você quer. Existem pessoas que no final do ano correm para a igreja para receber uma palavra profética, mas esquece que não plantaram, não apresentaram o projeto. Deus quer que tudo dê certo para você, como um bom pai. Deus está torcendo para nosso futuro. Deus é glorificado quando somos honrados e exaltados. Qualquer plano que estiver no seu coração não se compara ao que Deus vai fazer. Alarga o teu coração e a tua tenda e receba o melhor de Deus para a sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, venho neste dia me colocar na sua santa presença para te agradecer pela revelação da sua palavra. Tenho buscado sua face dia e noite para estar na sua presença. Entendi no dia de hoje que o querer que está em meu coração foi plantado por ti e que o operar também está em suas mãos. Entendi que dentro dos sonhos que o Senhor plantou em meu coração, o Senhor vai operar em cada um deles. Aprendi que preciso fazer a minha parte. Obrigado, Senhor, por tudo. Me dê a graça, através do seu Santo Espírito, para esperar em Ti com uma atitude santa. Te amo, meu Deus. Obrigado por me amar tanto, mesmo eu não merecendo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode morrer pela sua boca. No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 36 diz: Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Palavra frívola significa inoperante, inútil. Jesus ensinou que um dia os homens terão de prestar contas por suas palavras. Por quê? Porque as palavras contêm poder. Elas carregam o poder criativo ou destrutivo.
Em Provérbios 18, 21, declara que o poder da vida e da morte está na língua. Quando temos poder ao falarmos, devemos ter também responsabilidade. Deus nos deu as palavras e espera que sejamos responsáveis pelo poder que elas liberam. As palavras têm poder. Se realmente crêssemos que as palavras têm poder e que Deus nos responsabiliza por elas, tenho certeza de que seríamos mais cuidadosos com o que dizemos. Às vezes falamos coisas totalmente ridículas e absurdas. Se levássemos um gravador para onde quer que fôssemos durante uma semana, compreenderíamos por que algumas coisas nunca mudam, embora seja da vontade de Deus que nos livremos delas. Tenho certeza de que naquela gravação ouviríamos dúvidas, descrenças, murmuração, resmungos, medo e muitas declarações negativas. Também saberíamos por que isso está acontecendo conosco e não ouviríamos nada a respeito do nosso futuro glorioso. Poderíamos ouvir declarações como estas: meu filho nunca vai mudar, quanto mais eu oro, pior ele fica. Este casamento simplesmente não funciona, não aguento mais, vou embora se mais alguma coisa acontecer. Se necessário, vou me divorciar. É sempre assim, toda vez que consigo algum dinheiro, algum desastre acontece e leva tudo embora. Não consigo ouvir a Deus, Ele nunca fala comigo. Ninguém me ama. Parece que estou condenado a ficar sozinho minha vida inteira. Só que ao mesmo tempo em que fazemos tais declarações negativas, também afirmamos que cremos em nossos filhos, em nosso casamento e em nossas finanças, que acreditamos ser guiados pelo Espírito e que encontraremos nossa outra metade. Aumentamos as coisas exagerando sua proporção e fazendo-as parecer muito pior do que realmente são. As palavras descuidadas pronunciadas no calor do momento pode não significar muito para nós, mas definitivamente elas pesam no reino espiritual. Se você observar, muitas pessoas fazem declarações negativas sobre a sua capacidade e condição mental. Expressões como: isso sumiu da minha memória, parece que estou perdendo a cabeça, às vezes parece que vou ficar louco, minha cabeça não funciona direito, esqueço as coisas o tempo todo, não consigo lembrar de nada, devo estar com a doença de Alzheimer. Se isso continuar, sei que vou ter um ataque de nervos. Sou burro, sou ignorante, estúpido. Apenas ouça as outras pessoas e a você mesmo, e logo compreenderá o que eu quero dizer. Se você sente que está com problemas, ore e profetize coisas boas sobre sua capacidade mental e sobre a sua vida, e assim seu futuro pode ser diferente. O que a maioria de nós tem feito com relação ao passado é orar e depois negar nossas próprias orações com uma confissão negativa. Nunca se esqueça que o poder da vida e da morte está na língua. Ore comigo assim: Senhor amado, venho no dia de hoje pedir que me ajude, através do Espírito Santo de Deus, a controlar a minha língua. Por vezes ajo emocionalmente e profetizo palavras absurdas e sem sentido. Sei que no reino espiritual elas negam as minhas orações feitas a Ti. Profetizo sobre a minha vida que o plano perfeito de Deus está por vir, mas para isso preciso monitorar meus pensamentos e minhas palavras. Me ajude, Senhor, neste processo, pois sozinho não conseguirei. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sua família e seus amigos não vão te compreender. No livro de Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21 diz: Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer.
Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. É confortante saber que Jesus também passou por incompreensões por parte de sua família. Era difícil para os parentes do Senhor vê-lo se consumir a ponto de não ter tempo nem para comer. Então eles resolveram entrar em cena para cuidar de Jesus e fizeram isso de maneira bem atrapalhada. Marcos não nos conta como terminou este episódio, o que não é importante, pois sabemos que Jesus, cheio de sabedoria, deve ter aproveitado até esse incidente para ensinar uma nova lição. Importa-nos perceber que essas pequenas contrariedades também fizeram parte da vida diária de Jesus e sempre foram vivenciadas de forma positiva. Você também deve viver momentos assim, não é? Conflitos de ideias, interferências bem intencionadas, mas estabanadas, momentos de vida diferentes para pessoas que estão tão próximas umas das outras, entre outras situações. Busque viver tudo isso de modo sereno, sem prolongar os problemas além do que é necessário para que as coisas voltem ao normal. Tire boas lições das pequenas contrariedades da vida diária. No livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6, nos recorda as palavras de Jesus em sua cidade natal, Nazaré da Galileia. Ele disse: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Jesus experimentou uma das maiores dores que podemos sentir, a incompreensão por parte dos parentes e dos amigos mais chegados. O Senhor foi rejeitado justamente por aqueles de quem talvez esperasse maior apoio, os que o conheciam desde a infância e que conviviam com ele há muito tempo. Jesus conhece a dor dos que são ignorados dentro da sua própria casa e daqueles que são perseguidos pelos familiares por causa do seu nome. Se você tem vivido situações assim, una seu sofrimento ao coração de Jesus e ore, perdoando. Não permita que as trevas apaguem a luz de Deus que você deseja fazer resplandecer em seu lar. O mesmo trecho do Evangelho de Marcos termina dizendo que ali Jesus não pôde fazer milagre algum e admirou-se com a falta de fé deles. Quando falamos de milagres, falamos de algo que também depende de nós, de nossa fé. Impedir que a fé haja, não liberá-la em oração, é impedir que milagres aconteçam. Você já usou sua fé hoje? Já liberou esse poder através da oração? Quem sabe não é isso que está faltando para que o seu dia se transforme numa bênção. Ore comigo assim. Pai amado, agradeço por todas as pessoas que convivo, por mais que por vezes não haja compreensão por parte deles devido à minha fé, eles são um presente de Deus para mim. Me ensine a amar cada um deles do jeito que são. Peço perdão se tenho reclamado do convívio com eles, se não tenho percebido suas qualidades e as bênçãos que o Senhor me oferece por meio deles. Peço perdão pelas vezes que falei para eles palavras duras e não palavras de incentivo e carinho. Ajuda-me, Pai, a viver as pequenas contrariedades do dia a dia sem perder a paz. Ensina-me muitas coisas através desses pequenos momentos de desafio. Desejo hoje ser luz para as pessoas, mesmo que não seja compreendido por elas. Dá-me o teu Espírito Santo para perdoar e interceder por aqueles que colocaste em minha vida. Ajuda-me, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não seja um fariseu. No livro de Lucas, capítulo 11, versículos de 39 a 40 diz: O Senhor, porém, lhes disse: Agora vós, ó fariseus, purificais o exterior do copo
e do prato, e por dentro estáis cheios de rapina e de perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não faz também o interior? No tempo de Jesus, os homens mais retos de todo o povo de Israel eram os fariseus. Eles eram fervorosos cumpridores de todas as leis e preceitos de Moisés, que naquele tempo contavam cerca de 600 prescrições. Os fariseus cobravam de si mesmos e dos outros uma postura de coerência com as leis da nação, desde as mais importantes que regiam os relacionamentos entre as pessoas, até os menores ditames a respeito dos rituais domésticos. Na verdade, os fariseus acabaram por se tornar fiscais do cumprimento das leis que regiam o dia a dia do povo de Deus. Tudo deveria transcorrer segundo essas normas, e quem não se encaixasse era punido severamente. Mas o que os fariseus talvez não tinham percebido é que eles terminaram por esquecer o principal. Um dia, um deles perguntou a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu com clareza de quem sabia o que estava falando: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os fariseus haviam esquecido que o essencial, o mais importante, é o amor. Apesar de estarem tão preocupados em cobrar o cumprimento das leis da nação, eles se esqueciam de demonstrar amor e compaixão, os fundamentos de toda a palavra de Deus. Querido irmão e irmã, todos nós corremos o risco de esquecer o principal. Por causa da rotina e das tarefas diárias, podemos nos tornar cobradores, que o tempo inteiro tem alguma falha a notar e a consertar. Corremos o risco de só perceber as faltas e imperfeições dos outros e não notar o que eles têm feito de bom. Será que você tem agido assim com sua família e seus amigos? As tarefas para um dia a dia organizado tornaram você um fiscal? Ou ainda você consegue demonstrar amor e aceitação pelas pessoas que estão ao seu lado? Qual foi a última vez que você disse uma palavra de estímulo e encorajamento ao seu cônjuge, filhos ou amigos? Lembre-se de que o mais importante é demonstrar amor e compaixão. E isso pode ser feito até nos momentos em que você precisa tomar atitudes para organizar a vida doméstica. Ore comigo assim: Pai querido, desejo cultivar com cuidado e amor as grandes bênçãos que me deste, minha família e meus amigos. Agradeço pelas pessoas que fazem parte da minha vida e peço ao Senhor a graça de demonstrar a eles o amor e compaixão, mesmo nas horas em que preciso expor meus sentimentos e pensamentos a respeito daquilo que precisa ser mudado. Não quero me tornar um simples fiscal reclamando eternamente, mas desejo ter palavras de incentivo e encorajamento para que todos se sintam amados e aceitos ao meu lado. Pai, perdoa-me se tenho oprimido meus familiares e amigos com palavras amargas e recriminatórias. Desejo ser uma bênção no dia de hoje para minha família e amigos, ajudando-os a experimentar o amor do Senhor. Abençoe-me para isso, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Entenda qual o verdadeiro significado da Páscoa. Em 1 João capítulo 2, versículo 2 diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Está chegando o dia de comemorarmos a nossa libertação do pecado
por meio de um sacrifício feito na cruz. Sim, eu estou falando da Páscoa, data em que celebramos a ressurreição de Jesus e a sua vitória sobre a morte, o pecado e o diabo. Mas ao contrário do que eu disse, em minha casa durante muitos anos, Jesus, a maior celebração da Páscoa, esteve ausente. Eu não abri as portas para ele verdadeiramente, por mais que ele quisesse entrar. Me preocupava apenas com um grande feriado para comer bacalhau e peixada na sexta e se empanturrar de chocolate no domingo. Sim, foram muitos anos assim. Infelizmente, a maioria das famílias ainda pensam desta forma. Viagens, coelhinhos da Páscoa, mesas fartas, ovos de chocolate. Porém, o pior de tudo, corações vazios. Eu era assim, mas tudo mudou e hoje eu sei o real significado da Páscoa. A Páscoa é um tempo de renovo que simboliza a passagem da morte para a vida. Quando falamos em Páscoa, deveríamos lembrar da morte e ressurreição de Jesus e do que ele fez por nós. O termo Páscoa vem do hebraico que significa pular a marca, passar por cima ou poupar. Deus enviou seu Filho Jesus, o Cordeiro Santo, para ser morto numa cruz e o seu sangue, derramado sobre os nossos pecados, nos traz salvação, proteção, livramento e vida. A Bíblia diz que Deus sempre amou a humanidade, mas por causa da nossa desobediência e dos nossos pecados, todos nós fomos condenados à morte eterna. E como não podemos pagar essa dívida, nós precisamos de um cordeiro puro, sem pecados, para nos livrar da condenação eterna. E Jesus é esse cordeiro. A Bíblia diz que quando João Batista viu Cristo se aproximando, ele disse: "Vejam, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E nós sabemos que depois que Jesus morreu na cruz, Deus o ressuscitou, e agora todo aquele que crê no seu sacrifício e se arrepende dos seus pecados é lavado pelo sangue dele, que nos dá livre acesso ao Pai. Não precisamos mais fazer sacrifícios, pois tudo já foi consumado. O preço já foi pago por nós na cruz. Por isso Jesus é a verdadeira Páscoa e nada nem ninguém poderá substituí-lo. A Páscoa é um tempo de lembrarmos do amor e da misericórdia de Deus. É um tempo de buscarmos uma mudança na nossa maneira de agir, de pensar, de falar. Para isso precisamos abandonar o pecado, a falta de fé e tudo que nos afasta do Senhor. Não podemos nos conformar com as coisas deste mundo, mas devemos deixar que a palavra de Deus nos transforme. Por isso, faça uma reflexão no dia de hoje. Quais as áreas da sua vida que precisam de ressurreição? O que você tem deixado morrer que precisa renascer o quanto antes? Talvez você precise ressuscitar a sua alegria de viver, a sua fé, a sua esperança e os seus sonhos. E após fazer esta análise, abra seu coração para Jesus, para que Ele possa restaurar a sua vida e ainda para que você desfrute da graça de Deus, que nos dá o perdão e a salvação por meio do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Ore comigo assim: Pai, agora eu entendo o verdadeiro motivo da morte e ressurreição de Jesus. Transforme a minha vida. Eu creio em Cristo como meu único Senhor e Salvador e agradeço por me dar a oportunidade de me tornar o seu filho. Neste dia venho renovar meu compromisso como filho e honrá-lo como pai.
Restaure minha vida, me dê a sua graça, me perdoe, Senhor, pelas vezes que fui desobediente e me afastei da tua presença. Entrego na cruz de Jesus todas as áreas da minha vida para que renasçam de acordo com a tua vontade. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.